Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui, estamos de volta para poder agora realmente começar a fazer o estudo da mecânica, né? Que é o estudo do movimento dos corpos. E aí a gente vai falar do estudo do movimento propriamente dito. Então, dessa aula até as próximas aulas que virão aí sobre o movimento dos corpos, a gente vai estar falando sobre a cinemática, bem como as aplicabilidades da cinemática. Então, vamos começar a aula aí e falar um pouquinho sobre o estudo desse movimento, né? O movimento é uma característica universal e pode ser notado nas diversas situações do dia a dia, pessoal. Então, o movimento ele pode ser tanto de algo microscópico, né, como por exemplo, a agitação das células dentro do corpo, como uma interação macroscópica, como o cruzamento entre galáxias. Então, o que eu quero mostrar para vocês a partir de agora é que a mecânica, ela se propõe a estudar o movimento dos corpos. E esses movimentos dos corpos, eles têm uma explicação da causa e o efeito disso seria a movimentação propriamente dito. Nesse primeiro momento, então, nós vamos estudar esses conceitos iniciais, né? Então, nesse tópico, nessa aula, nós iremos abordar os conceitos de repouso e de movimento, bem como a forma da trajetória que depende do referencial adotado. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é movimento, o que é repouso e o que é esse tal de referencial. E estabelecer uma trajetória para o movimento dos corpos, tá bom? Então, antes de começar, é bom que a gente defina o que é cinemática, né? A cinemática vai ser a parte da mecânica, ou o ramo da mecânica, que descreve o movimento dos corpos. Mas ele vai tentar determinar esse movimento buscando a determinação da posição, da velocidade e da aceleração do corpo em cada instante. Perceba, a cinemática ela não está preocupada com quem causou o movimento ou como esse movimento surgiu. Ela está preocupada com o movimento em si, tá? Então, a gente vai ter uma segunda parte aqui no estudo da mecânica, que é a dinâmica, que vai se preocupar com as causas desse movimento. Ou seja, o que foi que promoveu esse movimento. Se foi uma força, se foi um impulso, se foi um trabalho realizado, enfim, essa é a parte da dinâmica. Nessa primeira parte, que é a parte da cinemática, nós vamos estar preocupados única e exclusivamente com a movimentação dos corpos, tá? Definir posição, definir velocidade, definir aceleração, determinar a trajetória, é isso que a gente está se preocupando nesse momento. Então, olha só. Antes de iniciarmos os estudos do movimento, é importante definir alguns termos que a gente vai usar demais na mecânica em si, não só na parte cinemática, na dinâmica também. Então, conceito de móvel, né? O que é um móvel? O móvel é um corpo que vai ser analisado no estudo do seu movimento. Então, todo e qualquer corpo que está em movimento, ou até mesmo em repouso, a gente vai caracterizar como móvel, tá bom? Porque o que está em repouso, ele pode entrar em movimento, não é isso? Então, a partir disso aí, a gente vai dizer que os objetos de estudos da nossa mecânica é justamente os móveis, né? Então, o que é um ponto material, né? Aí, esses móveis, eles podem ter dimensões ou não, né? Se você tem um ponto material, significa que você tem um corpo cujas dimensões não vão interferir no fenômeno apresentado, tá? Então, quando eu falo em ponto material, eu falo em um objeto ou um móvel que não apresenta dimensões consideráveis com relação ao ambiente de estudo, tá certo? Agora, eu posso também ter um corpo extenso. O que vem a ser um corpo extenso? São corpos cuja dimensão, elas são relevantes dentro do estudo de um determinado fenômeno. Por exemplo, se eu pego um caminhão para poder atravessar uma ponte. Nesse caso, o tamanho do caminhão vai ser relevante com relação ao tamanho da ponte. Então, nesse caso, a gente vai dizer que a gente está tratando de um corpo extenso. Agora, imagine você com esse mesmo caminhão, só que agora transitando por uma estrada que tenha 2.000 quilômetros. Perceba que o tamanho 2.000 quilômetros torna o tamanho do caminhão irrelevante. Então, nesse caso, o mesmo caminhão que no exemplo anterior era um corpo extenso, nesse exemplo agora passou a ser um ponto material. Então, ser ponto material ou ser corpo extenso vai depender da análise do problema que a gente estiver avaliando, tá certo? O objetivo da cinemática é a determinação em cada instante da posição de um móvel. Então, o que a cinemática vai tentar trazer para a gente? Ela vai tentar estabelecer funções horárias. E essas funções horárias vão tentar determinar a posição do corpo em cada instante do seu movimento. Tá certo? Então, quando eu falo em
objetivo principal da cinemática é estudar o movimento e poder prever a partir das funções horárias qual vai ser a posição do móvel em determinados momentos específicos, tá certo? A posição de um móvel está associada à noção do seu local definido no espaço. Então, quando eu falo posição, o que é a posição de um móvel? É nada mais, nada menos que o local definido no espaço. Como exemplo, podemos citar o marco quilométrico em uma determinada rodovia. Então, aquelas plaquinhas que estão na rodovia, elas vão determinar a posição do meu veículo naquela rodovia específica. Ah, mas para que serve aquilo, professor? Aquilo ali vai servir, pessoal, basicamente para poder estabelecer qual local da estrada você se encontra. Porque no caso de um acidente, ou no caso de se prestar um socorro por conta de uma pane elétrica, pane mecânica no carro, você vai precisar informar para a pessoa que vai prestar o socorro em qual posição você está naquela estrada. Então só é possível estabelecer se você tem aqueles marcos quilométricos. Então você vai dizer, eu estou na posição no quilômetro 320 de uma determinada rodovia que você vai falar. Então a pessoa vai conseguir olhar para o mapa e localizar a partir daquela sua posição o local exato que você está, tá certo? Então, quando eu falo em posição, eu falo no local definido do espaço. Então aí eu tenho uma plaquinha com o quilômetro 0, né? Que está estabelecendo aí que eu estou no início da BR-116, tá certo? E eu tenho aqui também uma outra, né? Que é o quilômetro 270 da BR-343. Então percebam, eu estou na posição 270, mas isso não está dizendo que eu andei 270 quilômetros. Isso é uma coisa que muita gente confunde. Então fique esperto com isso. Quando você está na posição 270, significa que você ocupa aquele lugar do espaço, mas não define que você andou aqueles 270 quilômetros. Por exemplo, se você está numa posição 270 da rodovia, você pode ter saído da posição 260 e chegado na posição 270. Então, na verdade, você andou quantos quilômetros? Apenas 10. E está na posição 270. Então, quando você está numa determinada posição, isso não significa que você caminhou aquela quantidade de quilômetros especificada, tá? Então, o móvel, a posição do móvel que se encontra na placa 270 quilômetros é determinada pelo marco KM 270. O que não significa que esse móvel tenha andado necessariamente 270 quilômetros. Então, eu estou frisando isso aí para vocês. Estar na posição 270 não significa que você andou 270 quilômetros. Significa que você saiu de uma determinada posição e chegou naquela posição 270, ou até que você já partiu daquela posição. Porque existem várias cidades que estão ao longo de uma determinada BR, ou SP, ou RJ, enfim, GO, onde você estiver aí, tá certo? Então, vai depender única e exclusivamente da posição da placa para você saber a posição do espaço que você está, tá certo? O que seria um marco quilométrico, né? Se um móvel da figura abaixo, qual que é o móvel? Esse aí, ó. Partir de uma localidade no quilômetro 50 e se deslocar até o quilômetro 130, ele terá percorrido um dado intervalo de tempo 80 quilômetros. É bem fácil de fazer essa conta, né, pessoal? Você vai pegar o final menos o inicial. Ou seja, o final foi o 130 e o inicial foi o 50. Então, 130 menos 50, eu vou encontrar 80. Diferente, portanto, do quilômetro 50. Não é isso? Desse modo, o marco quilométrico numa rodovia apenas localiza o móvel e não indica o quanto ele andou. Então, olha só o que eu estou querendo dizer. Você saiu do 50 e foi para o 130. Você não andou nem 50, nem 130 quilômetros. O que você andou foi 80, que foi a diferença entre eles. E essa diferença a gente vai calcular a partir do que a gente chama de ΔS. O que é o ΔS? O ΔS é a minha variação do espaço. Então vamos anotar aqui, ó. ΔS é a minha variação do espaço. E para calcular esse ΔS, eu vou precisar fazer o quê? O espaço final menos o espaço inicial. Então, quando eu faço o cálculo, eu tenho que levar em consideração onde eu cheguei menos de onde eu parti. E aí eu consigo localizar o valor do meu ΔS.
A gente sabe que na estrada a gente pode ir do quilômetro 50 para o quilômetro 130, mas também pode ir do quilômetro 130 para o quilômetro 50. Então é possível que esse ΔS seja um valor positivo, mais 80, mas também é possível que você encontre um valor negativo, menos 80. Por quê? Porque se você sair do 130 e for para o 50, não é que você andou de ré, você andou contrário à trajetória. A sua trajetória estava 50, 51, 52, alguém veio do 130, 129, 128, isso é comum, pessoal. Então o ΔS pode ser um valor positivo, mas o ΔS também pode ser um valor negativo. Não significa que você está andando de ré, significa que você está andando contrário à trajetória, tá certo? E aí, já que eu falei de trajetória, vamos definir o que é uma trajetória, né? Podemos definir a trajetória como um conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel no transcorrer do tempo. É muito fácil fazer um exemplo de trajetória se você pensar em caminhar pela areia da praia. Quando você caminha pela areia da praia, você vai deixando os passos, um depois do outro, as pegadas. E depois, se você olhar de cima essas pegadas, você consegue saber exatamente quais foram as posições sucessivas que o seu corpo ocupou enquanto você caminhava pela praia. Então isso foi a sua trajetória. Então é por isso que eu digo que trajetória é, por definição, o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel no transcorrer do tempo. Tá? Então, olha aí, ó. P1, P2, P3 seria posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. E à medida que você vai caminhando, você vai deixando esses rastros e esses rastros definem a sua trajetória. Tá certo? Ainda falando sobre trajetória, na trajetória devemos escolher de modo arbitrário um marco zero. Então, depois que eu faço a minha trajetória, eu defino, ó, eu comecei daqui. Ou então, eu comecei daqui, mas eu passei pelo marco zero, que vai ser a minha posição de medida. A partir do qual medimos comprimentos que indicam a posição do móvel, mas não fornecem nem o sentido, nem a distância percorrida. Então, olha só o que eu vou dizer. Na trajetória, devemos escolher de modo arbitrário um marco que seja o zero, a partir do qual medimos comprimentos que indicam a posição do móvel, mas não fornecem o sentido nem a distância. Então, por exemplo, eu estou aqui no marco zero, certo? Eu posso criar, então, 10 km para frente uma placa marcando 10 km, ou posso criar uma placa 10 km para trás também marcando 10 km. Ou seja, vai depender de como eu vou orientar a minha trajetória, né? Então, eu tenho 10 km para a direita e 10 km para a esquerda. Um deles vai ser negativo, vai depender de como eu organizar a minha trajetória. Só isso. Mas não quer dizer que se eu for chamar aquela placa que está à esquerda ali de menos 10, não significa que eu andei menos 10 km. Significa que eu andei 10 km, só que no sentido contrário da trajetória. Fica claro isso para vocês? O 10 km a favor da trajetória vai ser um 10 km positivo. O 10 km contrário à trajetória vai ser um 10 km negativo. Mas não significa que eu andei menos 10 km. Significa que eu andei 10 km no sentido contrário da trajetória. Então, menos vai indicar que eu estou andando contrário à minha trajetória. Tá certo? E é muito importante definir esse marco zero, porque é a partir dele que a gente consegue saber as posições das demais plaquinhas que a gente vai distribuir na estrada, tá bom? Agora a gente vai falar de um conceito que é extremamente complexo e ao mesmo tempo extremamente simples de ser entendido, que é o referencial. Como é o conceito de referencial, né? O referencial, pessoal, nada mais é do que um objeto ou um corpo em relação ao qual vamos identificar se o móvel está em movimento ou está em repouso. Então, como que funciona isso? Vamos dizer que eu escolho um ponto qualquer aqui dessa sala que eu estou nesse momento. Qualquer ponto que eu escolher dessa sala nesse momento, se ele é um ponto fixo, a partir do momento que eu escolher esse ponto, eu posso me caracterizar como estando em repouso com relação a ele. Porque como eu estou sentado nessa cadeira, eu não estou alterando a minha posição no transcorrer do tempo com relação ao ponto que eu escolhi aqui dessa sala. Então, o referencial é muito importante porque é a partir do referencial que eu consigo definir tudo a respeito do movimento ou do repouso de um corpo, pessoal. Então, quando eu digo que ele é complexo porque, escolhendo um referencial, eu tenho que observar tudo que está ao redor dele para saber o que está em movimento e o que está em repouso. E, ao mesmo tempo, o conceito é simples porque é simplesmente escolher um objeto ou uma posição ou um ponto para ser o nosso referencial. Então, a escolha é simples e
o que cerca a ideia do referencial pode ser algo complexo. Vamos pensar aqui no exemplo. Eu, nesse momento, eu estou em repouso com relação a qualquer ponto que eu escolher aqui dentro dessa sala. Eu estou nesse momento. Agora, com relação ao Sol, perceba que eu mudei o referencial. Tirei de um ponto aqui dentro da sala e coloquei lá no Sol. Com relação ao Sol, a Terra está caminhando a uma velocidade de aproximadamente 30 km por segundo em volta do Sol, no movimento de translação. Então, eu que estou dentro desse sistema, né, Terra, eu então tenho essa mesma velocidade com relação ao Sol. Então, com relação ao Sol, eu estou em movimento nesse momento. Então, perceba que eu posso estar em repouso ou estar em movimento dependendo do referencial que eu escolhi. E aí, isso é importante porque o que é o movimento, então? O movimento está relacionado à minha posição se modificar com o tempo quando eu tenho um certo referencial adotado. Então, depois que eu escolho um referencial, tudo que está ao redor, ele pode estar em movimento ou em repouso com relação a esse ponto, a esse objeto que eu escolhi como sendo o referencial. Certo? Então, é muito importante entender essa ideia de referencial. Então, o que é referencial? É a escolha de um ponto, de um corpo ou de um objeto para que esse seja o nosso ponto de referência para que eu observe outros ao redor dele e descubra se eles estão em movimento ou se eles estão em repouso. Mas o movimento ou repouso de um móvel depende do referencial ou sistema de referência. Olha só o que eu vou te dizer, ó. Talvez seja o exemplo mais clássico que eu possa te dar. Ônibus em movimento. Para as pessoas que estão dentro do ônibus, sentadinhas uma depois da outra ali dentro do ônibus, uma pessoa que está dentro do ônibus olhando para outra, elas estão em repouso com relação a uma delas. Porque não há uma diferença no transcorrer do tempo da posição dessa pessoa. Agora, esse ônibus passando pela rua e observando um observador que está do lado de fora, parado na calçada, olhando para esse ônibus, vai dizer que está todo mundo ali dentro do ônibus e o ônibus é em movimento. Então, de novo, reforçando aquela ideia, o movimento e o repouso estão associados a um sistema de referência ou a um referencial. Tá bom? Então, fique muito esperto com relação a isso, porque dependendo do referencial, um corpo está em movimento ou um corpo está em repouso. Então, resumindo essa ideia nossa aí, o que é um movimento então? Quando um móvel está em movimento? Eu vou dizer que um ponto material está em movimento em relação a um determinado referencial quando sua posição nesse referencial que eu escolhi varia no decorrer do tempo ou no transcurso do tempo. Tá bom? Agora, o que é estar em repouso? Você só está em repouso em relação a um determinado referencial quando sua posição nesse referencial não varia no transcorrer do tempo ou no decurso do tempo. Certo? Então, essa é a jogada que a gente tem que estar sempre esperto. O que é estar em movimento, o que é estar em repouso. Então, lembre-se, para definir se está em movimento ou se você está em repouso, você precisa estabelecer o que é o referencial. Qual é o seu referencial para aquele momento, tá? Então, lembrando, nesse momento, todos nós estamos em movimento com relação ao Sol. Qual a velocidade? 30 km por segundo. Então, passou um segundo, já estou a 30 km de distância. Passou mais um segundo, mais 30. Já imaginou que velocidade você está nesse momento? É grande, né? Com relação ao Sol, você está num movimento com uma velocidade extremamente alta. Tá certo? Gente, queria agradecer a atenção de vocês. Pedir para que vocês continuem assistindo às aulas. É muito importante que você também acompanhe os exercícios. Nós estamos colocando aqui no card, logo abaixo aí, tanto exercícios quanto atividades. Não sei como é que vai ser a ordem aí, mas está sempre aparecendo aí exercício e aulas. É importante que vocês continuem assistindo às aulas, tá? Queria pedir para vocês, para poder se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Também pedir para vocês ativarem o sininho da notificação para serem avisados das novas aulas e novos exercícios que estão sendo colocados aqui na plataforma, tá? Pedir para você seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @physiquesgo, e também pedir para você deixar o like, que é muito importante para motivar aí o nosso canal e também dar visibilidade a ele, tá bom? Valeu demais, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.